essa exportação do conflito, quer dizer, não é nem exportação, é você tirar, você usar da mesma tática, ainda que por meios diferentes, que, por exemplo, a China e a Rússia fazem muito, né, gerando conflitos em outras partes do planeta, abrindo várias frentes de enfrentamento ou de tensão, né, de atrito, de tensão, e de alguma maneira o Trump está fazendo a mesma coisa, está jogando, vamos dizer assim, está se antecipando, está anunciando que vai jogar com a mesma moeda, né? De alguma maneira, a gente conversou sobre isso numa outra oportunidade, os Estados Unidos se volta mais para si, para cuidar dos seus, e deixa a coisa pipocar no resto do planeta, né? É isso, veja só, o tema, quando você ouve ele falar, né, Make America Great Again, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, vou trazer de volta os empregos que foram exportados, eu vou reduzir competitividade, né, porque eu vou botar os salários mais altos aqui nos Estados Unidos. E no final das contas, muitos dos problemas, várias crises que se deram pós-Bretton Woods, inclusive a crise da Ásia de 97, ela começa com uma desvalorização lá na Tailândia, causado, no limite, pela impossibilidade exatamente da Tailândia ter a conversibilidade da moeda, a mesma história do padrão ouro, só que dessa vez no dólar versus a moeda da Tailândia. E ela simplesmente começa a ter esse problema exatamente porque os salários começam a subir e ele não consegue mais ser competitivo. O Trump, quando vai importar isso de volta, vai tirar da China, vai tirar de países em que aceitam uma remuneração, salários mais baixos, ele irá, de certa forma, trazer ao sistema uma redução da competitividade, mas para priorizar uma guerra tarifária, uma guerra comercial. Então os Estados Unidos estão dizendo, eu vou cuidar da minha classe média agora, que é um dos maiores problemas hoje, para mim, do mundo, na Inglaterra, em vários outros pontos, entendeu? Não, excelente, excelente. Aliás, né, a classe média, né, a classe média que sustenta as economias, alguém precisa olhar pela classe média, né? Os discursos populistas normalmente só olham para os miseráveis como se fosse a única solução, né? E aí acaba, o pessoal envereda para essas bolsas, esses auxílios, pesa ainda mais no Estado, mais política proselitista, e aí fica difícil de se buscar uma solução. Suslik, você já de cara falou, né? Ajuste fiscal. É disso que se trata também, né? Eu achei a colocação da Arthur, assim, fantástica. A gente tem um problema geopolítico enorme e, além disso, ainda agora a guerra no Irã, a guerra em Israel, etc e tal, que também dá um pano de fundo até pior para isso, em termos de armamento, de guerra mais quente, né, como o Arthur colocou, e tudo mais. Agora, o que o Brasil precisa fazer, né? Por que a Bolsa Brasileira está caindo pouco em relação às demais? Que caiu na frente, né? Tudo tem um preço relativo, né? Então a Bolsa Brasileira não está sendo tão afetada, em parte porque a situação é pior no Japão, mas em parte porque ela já caiu na frente, etc e tal. Porque o governo precisa fazer o ajuste fiscal de qualquer forma. A gente costuma falar que o Brasil sempre é aquele aluno nota 5, né? Que ele passa de ano, mas passa na última prova, aquele desespero, etc e tal. Ultimamente não tem passado muito de ano não, mas como o ano acaba, né? Então você acaba passando porque, passamos de 23 para 24, então todo mundo passou, a gente passou, mas não tem mais passado com aquela nota 5, né? Tem passado com forceps, né? E o que o Brasil precisa fazer é fazer a lição de casa, porque aí vai sofrer menos, entendeu? Se o Brasil tivesse feito a lição de casa, o dólar não estaria nesse ponto, a bolsa não estaria nesse ponto, as empresas estão totalmente descontadas. Você vê, por exemplo, hoje nós tivemos a divulgação dos resultados do Bradesco muito bons, perto do que o banco estava, o banco se recuperando, quer dizer, ou seja, você vê a economia real andando, mas isso aí não resiste aos gastos governamentais. Aí fala assim, mas por que gasto governamental é ruim, né? Gasto governamental é ruim porque se você gasta cada vez mais, você está colocando dinheiro na economia, isso faz com que a inflação venha na sequência, porque não é um dinheiro produtivo que você está colocando na economia, é um dinheiro para consumo e esse consumo vira inflação, né? Que nem como na época da pandemia todo mundo fala assim, não, imprime dinheiro que vai dar tudo certo. A gente viu que não deu tudo certo, né? No curto prazo deu certo, depois veio inflação gigantesca, né? A gente chegou à inflação de GPM de 30% no ano, ninguém divulgou isso porque o IPCA foi mais baixo, mas não dá para esquecer que o GPM foi 30% aqui no Brasil.
né? Então a coisa foi muito violenta, a inflação brasileira foi muito violenta. E por que eu acho que o governo vai fazer alguma coisa? Porque um governo populista, que é o nosso atual, ele entende uma coisa, né? Ele entende que o principal ativo dele para a população de baixa renda, que é o principal ativo dele, é a inflação. O que mais faz o governo perder popularidade não é o Maduro, né, que é a população de mais esclarecida, você apoiou lá a Venezuela, apoiou não sei o que. Não, é a inflação. E hoje com o dólar em 4,80, você vai ter repasse para a inflação. Porque como diz o Alexandre Schwartzman, que é um economista que eu gosto muito, o pobre come dólar sim. O pobre come dólar. Porque as commodities são todas cotadas em dólar. Então, se o dólar aumenta o preço do café, aumenta o preço do arroz, aumenta o preço do feijão, aumenta os preços do trigo, que é o pão, entendeu? As grandes crises que nós tivemos lá, Primavera Árabe, foi por aumento do trigo. Então, o pobre come dólar. E o governo agora está começando a falar, poxa, eu acho que eu pesei na mão com essa história de atacar o Banco Central, de não fazer ajuste fiscal, etc e tal, porque a coisa degringolou. Então, agora eles vão começar a fazer alguma coisa. Esse é o meu pensamento. Talvez seja um pouco de wishful thinking, né? Um pouco de desejo junto com pensamento, mas esse é meu pensamento, que agora o governo vai fazer alguma coisa, porque senão a coisa vai degringolar. O 5,70, tô vendo aqui um olho aqui no gato, um olho na frigideira, né? 5,76 o futuro do dólar, pode ser barato hoje. Olha só, né? É importante você estar dizendo, porque efetivamente, senão o pessoal fica naquela historinha, naquela conversa do Lula, né? Que o dólar mais alto só atinge aquele que gosta de viajar para Disney. E não, né? Atinge tudo, até o pãozinho francês que você come aí, que você sai para comprar todo dia.